em 2021 e Paulo Silas completa 55 anos. E com tanto tempo de existência, é claro que nossa igreja tem história. Eu sou a Aline Miranda e nesse mês de março vou conversar com casais que construíram essa história juntos. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Foi no final da década de 90 que eles começaram a trabalhar com a Liga Juvenil. De lá para cá, também cuidaram dos adolescentes e jovens, além das atividades que realizam até hoje em outros ministérios da igreja. E aí, vocês já sabem quem é esse casal? É com muita alegria que recebemos a Aldeni e o Rogério. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Então, a gente já começa com um problema, né? Porque eu não sei se eu chamo vocês de Aldeni e Rogério ou de tia Aldeni e tio Rogério. Como você preferir. Então, eu vou ver aqui se eu me confundir, né? Porque assim, vamos deixar mais formal, Aldeni e Rogério, mas aí eu vou me confundir. Então, aí a gente vê como vai fazendo, tá bom? Tá bom. Então, a gente tá com essa série do mês de março, que em março Paulo Silas completa 55 anos, né? Nossa igreja começou em 1966 e agora em 2021 a gente completa 55 anos. E o nosso quadro de todos os domingos do mês de março às 10 horas da manhã é Nossa Igreja Tem História. E, em especial, agora nós estamos fazendo as entrevistas com os casais que fizeram alguma atividade na igreja juntos e desenvolveram coisas muito legais. E hoje o casal são vocês. Então, muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Então, vamos começar agora com as perguntas. Vamos lá. Eu quero ouvir um de cada vez, como que vocês chegaram na igreja. Vocês nasceram na igreja, é claro que eu sei, né? Mas nem todo mundo sabe. Então, vamos lá. Um de cada vez, como cada um chegou na igreja, se nasceu na igreja, se veio de outra. Fala um pouquinho sobre a história de vocês com a IPI Paulo Silas. Tá. Rogério primeiro, que ele chegou primeiro. Eu nasci já na igreja, né? Meus avós eram da igreja, e eu já participava da igreja desde criancinha. Eu tenho fotos até na construção da igreja lá, então quer dizer que eu já estou ficando velho, né? Mas a gente está aí desde 65, eu estou na igreja, e até hoje aí trabalhando para a nossa igreja. Bom, eu conheci o Rogério nas Olimpíadas, né, evangélicas do ABC, aí nós começamos a namorar, eu já frequentava a IPI de Paulo Silas na escola dominical enquanto eu namorava, à noite eu congregava na minha igreja lá na IPI de Hebron, e depois que eu casei, em 1985, aí eu vim de vez para Paulo Silas. Aí, a partir daí, eu comecei a participar da vida da IPI Paulo Silas. Muito legal. É até bom que o tio Rogério falou isso, que ele chegou em 65, né? Porque a igreja é formada desde 66, mas antes era congregação, né? Virou igreja em 66. Então, em 65 já existia, né? Tinha toda uma história antes que existia como congregação até virar igreja em 66. Então, por isso tem gente que fala, nossa, virou igreja em 66, mas tinha gente que ia antes. É por causa que antes era congregação, né? Certo? Isso. Então, agora vamos falar para a atividade de vocês como casal. É muito interessante isso, né? Porque vem um de outra igreja, um já nasceu na igreja e de repente junta e cria uma coisa maravilhosa. Então, a pergunta é assim, vocês trabalharam juntos na Liga Juvenil, com os adolescentes e com os jovens. Eu quero saber em que época foi isso e como que despertou esse interesse em vocês de trabalharem nisso juntos como casal. Como que foi esse começo, assim? Bem, começou assim, os meninos estavam crescendo na igreja, não tinham uma formação de Liga Juvenil, nada, né? Aí, um belo dia, depois da escola dominical,
nós nos sentamos ali no chão mesmo, atrás do banco, ali onde a dona Enedina costuma sentar, ali perto da porta, eu, Rogério e o pastor Douglas, e nós conversamos a respeito de como as crianças precisavam estar mais unidas, porque acabava a escola dominical, eles ficavam correndo para lá, brincando para lá e para cá. Aí nós resolvemos, o pastor resolveu, né, montar, conversou com o conselho e montou a Liga Juvenil. E aí, a partir daí, tinham, acho que 10 crianças nessa época, nós começamos a trabalhar ativamente com eles, tanto dando aula na escola dominical, eles cantavam à noite no culto, todos os domingos, durante o ano todo, e também a gente tinha atividades aos sábados. Então, enquanto os adultos se reuniam na igreja, a gente ficava lá no anexo com ele, fazia atividades com eles durante o sábado todo. E foi assim que começou o nosso trabalho com a Liga Juvenil. É o que eu lembro. Você lembra mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Foi dessa maneira que começou, né? A gente tinha as crianças, essas mais ou menos 10 crianças, começamos esse trabalho e a gente fazia esse trabalho aos sábados. A gente chegava mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde do sábado na igreja e ficávamos até 10 horas da noite, né? Alguns pais participavam junto com a gente e trabalhava junto, aí fazia café da tarde com eles, a gente passava o sábado todo na igreja. Isso, eu lembro que a primeira música que nós ensaiamos lá na salinha, que antes se chamava Salinha da Mocidade, lá no salão, que foi aquela Posso Adorar para Sempre Jesus, do Prince. E foi assim, vamos arriscar. E deu muito certo, eles gostaram muito de cantar. Aí todo domingo a gente trazia uma música nova e foram assim durante alguns anos. E como que era assim essa rotina? Toda semana ensaiava uma música, ensaiava e cantava, e ia assim? Isso, no sábado, quando a gente se reunia para fazer atividades, a gente bolava todo tipo de brincadeira que você pode imaginar. Não sei nem onde a gente arrumava tanta criatividade, e eles amavam estar juntos, né? Aí eles começavam, chamavam um colega, chamavam outro, e durante o período do sábado, e às vezes até da escola dominical a gente repassava, a gente ensaiava as músicas que seriam cantadas no culto à noite, né? E durante esse período que a gente estava junto, que a gente ensaiava, eles amavam estar juntos, assim, era uma festa. E para a gente também era muito gratificante. E nós fomos criando os nossos filhos, né? Porque nessa época o Silas tinha uns 10 anos, o Paulo uns 7 anos, e fomos criando os outros também junto, né? E eles têm uma relação de amizade até hoje, abençoada mesmo. E aí, assim, eles foram crescendo e vocês foram ficando no... E nós fomos acompanhando, passamos para os adolescentes, depois para a mocidade, e nós fomos caminhando junto com eles. Muito bom. E como que era, assim, a diferença entre trabalhar com as crianças, depois com os adolescentes e depois com os jovens, mocidade, né, no caso? Das crianças para os adolescentes, a única coisa que mudou é que adolescentes dava mais trabalho. As crianças não davam trabalho. Então, adolescente, a gente tinha que tomar mais cuidado com as brincadeiras, tudo. A gente tinha uma agenda com todos os telefones de cada um. Então, como a gente fazia para incentivá-los a estar na igreja? Era sábado de manhã, 10 horas, a gente começava a ligar para todos, né? Ligava na casa de um, de outro, meio-dia na igreja. E com crianças, a gente foi... eles foram amadurecendo. E quando chegaram com adolescentes, a gente tinha medo de perder aquela participação que eles tinham, da vontade de estar, assim, aos sábados na igreja. Mas foi melhor ainda, né? Nessa parte de adolescentes, chegou um tempo que nós estávamos, acho que em 10 ou 12, né, amor? E depois nós encerramos o ano com 49 ou 50, não lembro direito. Acho que 49 ou 50 adolescentes. Não, foi na Liga. Foi na Liga ainda. Na Liga Juvenil. Nós começamos com 10 ou 12 e encerramos o ano com 49. Aí a gente começou com forte. E a gente fazia muito trabalho, a gente armava a rede de vôlei no anexo, ficava lá no anexo, jogava vôlei, brincava,
a gente fazia bastante piquenique, passeios, assim, e só que a igreja também participava, os adultos também participavam desses momentos com a gente. Aí eu lembrei uma coisa, como que eles ensaiavam quando eles eram crianças. A gente gravava a fita com a música da semana e eles levavam para casa e os pais ajudavam, passavam várias vezes as músicas. Então, quando chegava no sábado, eles já conheciam a música. Então, aí a gente gravava uma outra fita em playback e deixava com os meninos que ficavam no som, que era ainda lá embaixo, e eles colocavam o playback e passavam com a gente ainda uma vez com o playback. E sempre dava certo. Era assim, era acho que o Luciano que ficava lá na caixa, o Leandro, e eles trabalhavam bastante, que eram os adolescentes dessa época, eles ajudavam bastante a gente. Muito legal. E assim, eles fazendo esse trabalho, os adolescentes, você falou que os pais ajudavam. Quem eram esses apoiadores que ajudavam? Da igreja mesmo? Ou até pode ser alguém de outra igreja, isso, aquilo. Quem eram os apoiadores? Regina, Marcinha, Liese, o que mais? Adriana, o o Vitor, o Carlos ajudava muito. Às vezes a gente ia fazer um passeio, aí o Sérgio, o presbítero Sérgio, emprestava a Kombi, porque era muita criança. E o Carlos ia dirigindo e a gente fazia camisetas para eles, para não perder, porque era muita gente no parque, né? Zoológico, nós levávamos. Nós fizemos uma cantata com, acho que ele é um juvenis ainda, ou adolescentes, não lembro, no hospital. Nós subimos 11 andares, né? A gente foi cantando andar por andar. Foi muito bacana. eu acho que eles já eram maiores, já eram adolescentes. Adolescentes. Estava pensando numa outra cantata. O que aconteceu também? A gente começou a vir as meninas da Cleusa, da Vila Rosa. Então, vinha a Luana e a Thalita. E os meninos também, os sobrinhos da Cleusa, o Alex, o Leandro e o Gabriel. Aí eles chamavam outras crianças da Vila Rosa. Então, começou a crescer bastante o número, porque fora o pessoal ali de Paulo Silas e da Redondeza, né, que vinham as gêmeas, vinha a Roberta, aí a Ângela trazia as filhas também, que chamaram os coleguinhas, que era a Renata, o Gilson, a Elisa. Então, foi crescendo muito o grupo. Por isso que nós chegamos nesse número de 49 crianças. E chegou a Pamela, a Jennifer também. Aí já quando adolescente. Quando adolescente, já foi passando. E como a gente fazia esse trabalho aos sábados e era muito bacana, pessoal das outras igrejas do presbitério participavam com a gente. Sempre tinha 2 ou 3 que estavam lá quase todo sábado. Muito legal. E vocês, assim, como casal, vocês separavam quem ia ficar com uma parte, quem ia ficar com outra, ou vocês faziam juntos tudo? Ou tinha assim, Rogério, você faz isso, Aldeni, você faz aquilo, e vice-versa? Então, acho que até o final da adolescência a gente fazia tudo junto. Quando alguns tiveram que ir para a mocidade e outros ficaram nos adolescentes, aí nós demos um pouco separada. O Rogério tem mais habilidade com jovens, então ele ficou mais responsável pelos jovens, eu era mais um suporte só e fiquei com a turma menor. Aí depois, quando todos passaram, aí nós voltamos a trabalhar juntos. É isso, né? Não, mas na parte de trabalhar com eles, a gente fazia tudo junto. Fazia tudo junto. Preparava a lição, as músicas na parte de ensaio, só nessa parte que eu mais que ensaiava os meninos, e a gente... Mas também era muito fácil, porque a gente tinha uma turminha que, nossa, cada um com uma voz assim maravilhosa, então ficou fácil de trabalhar com eles. Eles eram muito afinados e gostavam muito de cantar, né? Até hoje, né? A Daniele canta lá na igreja, o Gilson, eles sempre agradecem, porque a gente deu essa oportunidade deles começarem a cantar e agora eles descobriram esse dom, né? Desde criança. Muito bom, isso mesmo, né? Foram descobrindo lá na infância para depois irem desenvolvendo, mesmo na nossa igreja ou em outra igreja, e todo mundo desenvolvendo, né? E assim, eu queria saber, agora a gente está falando só de coisas boas, isso, aquilo, mas eu queria saber a parte das dificuldades. Como era assim, vocês como família, né? Porque assim, a gente vai a uma atividade na igreja, os dois trabalham lá, mas depois chega em casa, tem as dificuldades, né? Do trabalho, os bastidores, assim. Quais foram as dificuldades assim que vocês enfrentaram nesse trabalho?
para implantar, para conseguir crescer? Quais foram, assim, as dificuldades? Nossa, dificuldade? Eu não me lembro muito de dificuldade. E da época eu não trabalhava fora, então eu tinha um tempo livre para pensar nas coisas e bolar o que a gente ia fazer. Aí o Rogério trabalhava, mas aí ele cuidava da parte mais prática. Eu acho que não tinha dificuldade, assim, dificuldade. Não teve dificuldade porque também a gente tinha apoio das pessoas, né? A gente, era eu, Aldenir, à frente, ou dos adolescentes, ou da Liga Juvenil, mas sempre tinha 3, 4 irmãos, assim, que sempre estavam juntos, né? A gente vai ficar o dia inteiro e vai precisar de fazer alguma coisa de um lanche, tinha quem fizesse o lanche, né? Tinha quem corria atrás de uma coisa ou de outra. Então, nunca estávamos sozinhos, sempre, a maioria das vezes, tinha pelo menos 4 ou 5 adultos, vamos dizer assim, junto com a gente lá para trabalhar. Fora muitos adolescentes que muitos da mocidade, que era adolescente e passou para a mocidade, alguns deles ajudavam a gente. Como a Dani falou, na parte de som, na parte de ajudar nas coisas assim. Então, a gente não teve muita dificuldade com isso, não. Quando eu precisava comprar algum material para uma atividade, o seu Cornélio sempre, nossa, abria a mão mesmo, né? Eu pegava ele assim, depois da escola dominical, falava, seu Cornélio, eu preciso de um dinheirinho para fazer uma atividade assim. Quanto você quer, menina? Aí ele me dava, depois eu acertava as contas com ele, e a Marcinha me ajudava muito, a gente sempre ia para São Paulo, lá para o centro, né? E para comprar os materiais que a gente necessitava. Quando nós resolvemos fazer a camiseta também igual, nós tivemos apoio do Sérgio, de outras pessoas que ajudaram. Então, não houve uma dificuldade, assim, que a gente ficou paralisado por isso. A gente sempre encontrava uma saída, Deus sempre mostrava uma saída para a gente. Muito bom. E assim, vocês, como no crescimento espiritual de vocês, porque a gente começa a trabalhar, começa a estudar mais a Bíblia, isso, aquilo, como que foi isso? Ajudou vocês a crescerem espiritualmente? Tanto pessoalmente como em família? Foi bom esse trabalho? Teve esse lado para vocês? Sim, com certeza, porque a gente dava aula na escola dominical também. E eu comecei a dar aula na escola dominical ainda no tempo que eu era solteira. Então, você já começa a estudar para poder dar aula. Então, você já vai aprendendo, né? Você já vai crescendo. E eles foram crescendo e nós fomos acompanhando esse crescimento. E isso, para a nossa vida espiritual, trouxe bastante conhecimento da palavra. Quando eles passaram a ser jovens, né? Aí era o Rogério que dava aula. E eu acho que para ele também foi muito bom essa fase. Foi porque essa parte quando você prepara uma aula, você vai estudando, você também aprende, né? E para você passar para os jovens alguma coisa, você tem que saber o que você está passando, né? A Bíblia está muito clara ali, você não tem que colocar uma vírgula, um ponto, não, você tem que falar o que está na Bíblia, e assim a gente vai aprendendo. Quando eu conheci a Aldenir, ela fazia a APEC, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças, e eu namorava com ela, ela pagava pelo curso, e eu, como namorava, eu ia com ela de graça. Eu participei do curso da maioria das aulas, e ali foi que a gente, foi assim um start para a gente trabalhar com as crianças naquele momento. Muito bom, é isso aí, né? A família faz o curso, quando um da família faz o curso, todo mundo faz junto, né? É isso mesmo. Aqui em casa também. E assim, para vocês, o que vocês acham? O tio Rogério sempre fala isso, comenta, mas vamos comentar aqui. O que vocês acham que um ministério juvenil, adolescentes, jovens, como esses ministérios são importantes para a igreja em si, entendeu? Para toda a igreja. Como esses ministérios, assim, na sua individualidade, ajudam na formação do todo da igreja. Eu acho muito importante porque aí vai a formação da criança, do jovem, de eles aprenderem na igreja, né? Tinha uma época que no trabalho na escola dominical do Planalto, tinha, assim, pelo menos, acho que 7, 8 adolescentes que ajudavam a dar aula ou ajudava ali para conter as crianças, que era
uma correria, né? Então tinha que ter bastante gente. Então a gente tinha, tipo assim, adolescentes que já estavam ajudando a dar aula no Planalto. Então eles foram aprendendo assim, né? Então é gratificante. É isso mesmo. A partir da união da Liga Juvenil, a gente já vai formando a igreja, a cabeça deles que eles vão ter quando for adultos, né? Então, essa é a minha igreja, aqui eu estou crescendo, aqui eu conhecia Jesus, e depois eles passaram para o adolescente, e estar junto, ser uma coordenadoria, é bom porque como fala, alimenta o outro, né? Vai fortalecendo. E isso é que vai formando a igreja, né? São vários segmentos. E era tão bacana que no culto de terça-feira, nos cultos de terça-feira à noite, que na época eu que estava à frente, assim, da maioria das vezes tinha pelo menos 12 a 13 adolescentes, quando não tinha mais. O pastor Vinícius vinha, trazia os netos, trazia os filhos do reverendo Daniel Manuel, juntava com os que já eram da igreja, e eles estavam lá durante a semana também. E ali o pessoal começava a tocar um violão, a querer aprender, aí o Márcio foi ensinando o João, o Paulo, o Silas, aí foi ajudando nessa parte, e se hoje eles tocam na igreja, foi a partir daí, né, que a gente teve essa abertura, e o Marcinho foi ajudando eles nessa parte, e a gente está vendo os frutos hoje. Muito bom. E assim, vocês falaram isso que é muito legal, né? Um vai passando para o outro vai indo de geração em geração, muito legal. E essa questão assim que vocês já falaram também, mas vamos aprofundar, que vocês falaram assim, tinha essa parte de estudar a Bíblia, de fazer as coisas, mas também tinha a parte de ficar junto, né? De fazer atividades de comunhão, lúdicas, jogos, brincadeiras. Como que é isso? Isso também é importante, né, para o crescimento, porque você fica com as pessoas, você vai desenvolvendo amizade, isso, aquilo. Então, vocês acham que isso também foi muito importante para esse crescimento deles, como desenvolvimento de grupo e também para o desenvolvimento espiritual, essa questão da comunhão? Sim, a gente fazia gincanas bíblicas, né? Sempre a gente fazia várias gincanas bíblicas nos sábados. A gente fazia também aquelas noites do pijama, onde a gente passava, fazia uma roda de conversa, cada um falava um pouco de si, da sua experiência com Deus, né? Da sua experiência com a igreja, e cada um contava um pouco da sua vida pessoal, e a gente ministrava a palavra e também cantava vários corinhos, e depois a gente brincava um pouco. Então, sempre os nossos encontros eram um encontro completo, assim, a gente procurava ter tudo, né? Palavra, louvor, comunhão, oração, a gente fazia também grupos de oração pela igreja, né? Você lembra mais alguma coisa? Todos os trabalhos nossos não era assim específico, só quando era assim, direcionado, mas não era específico assim, hoje nós só vamos cantar, não, hoje a gente só vai brincar, não, todo o trabalho nosso tinha a palavra, né, de Deus, tinha corinhos, músicas que a gente cantava com eles, aí depois tinha a parte de brincadeira também, e era muito bom esses momentos, né, porque a união que eles tinham, hoje, eles são amigos, né? Hoje, até aqueles que não são mais da nossa igreja, têm amizade com o outro, né? Então, as meninas, a Dayana e a Daniele, que moram lá na rua da igreja, quando ela vê a gente, ela fala, nossa, que saudade, nossa, que tempo bom, né? E a semente foi plantada, né? Nós espalhamos a semente. O Espírito Santo é que vai cultivar agora, né, na vida deles. E a gente vê, assim, maravilhoso, assim, a gente vê eles cantando, tocando, não só na nossa igreja, mas como em outras igrejas. Então, quando a gente vê que uma parte desse grupo está firme na casa de Deus, a gente fica feliz. Com certeza. E deu certinho, hein, que eu vou mostrar para vocês um vídeo
agora de uma pessoa que fez parte dessa época, e a pessoa mandou uma mensagem especial para vocês. Eu vou compartilhar o vídeo, se por acaso vocês não escutarem o áudio, vocês falam que aí eu compartilho de outro jeito, tá bom? Vamos ver, quem será? Quem será? Oi, tio e tia. É assim que eu chamo, porque depois de tantas experiências, né, não tem como chamar além disso, de outra coisa. Vocês sempre são, e sempre foram e sempre serão, o tio Rogério e a tia Aldeni. Tô feliz de participar desse momento e de tantas coisas que a gente viveu juntos na minha infância e adolescência, né? Acho que eu sempre falo para todos que muito da mulher que eu sou hoje em Deus, eu aprendi com vocês, nas aulas, nas brincadeiras, né? Eu estava aqui lembrando sobre quando a gente ia no anexo e fazia as gincanas e passava tempo junto, tempo de comunhão, com brincadeiras. Como isso foi importante na minha formação pessoal e formação cristã. As nossas preparações para as cantatas de Natal, cantatas de Páscoa, as músicas que a gente cantava todos os domingos, a excelência de vocês, a dedicação de vocês, tudo isso me ensinou muito na minha formação de como levar a sério as coisas do reino de Deus, né? São tantas lembranças que não tem nem como enumerar, né? Desde de pequeno, na preparação para os solos, para as falas, e depois até a gente na adolescência, tantas coisas, tantos desafios, quantos conselhos, coisas que eu trago para a minha vida até hoje. Daí eu sou muito grata a Deus pela dedicação que vocês tiveram com o reino, a responsabilidade e, acima de tudo, o amor, né, que é o caminho excelente, que é o dom maior. Isso tudo me ensinou demais, isso tudo me preparou demais para os propósitos e planos que Deus tem na minha vida, que hoje eu tenho cumprido. Hoje a gente pode multiplicar, hoje na minha vida eu multiplico o propósito que Deus tem na vida de vocês, né? Que hoje é fruto, eu sou fruto do trabalho de vocês, preparando outras pessoas para que esse fruto permaneça, porque são frutos que são eternos, né? Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço a vocês pelo sim, pelas renúncias, por tudo que vocês fizeram em Deus e em nome dEle, né, para que o reino crescesse e expandisse. Eu sei, minha irmã também, né, hoje na Polônia, indo para as nações, isso é fruto da semente do trabalho de vocês. Então, eu sou muito grata, obrigada por tudo, e o que eu posso só dizer é que vocês prossigam, né, combatendo o bom combate, guardando, né, a fé, completando a carreira e guardando a fé, né? A igreja Paulo Silas é a igreja do meu coração, onde eu conheci Jesus, onde eu tive encontro com a palavra, que me deram alicerces e raízes fortes para o que eu vivo hoje, desde das escolas dominicais até a tantas outras coisas, acampamento que a gente fazia, né? Tudo isso glorificava a Deus e me formou essa mulher hoje. Obrigada por tudo. Um grande beijo, amo vocês e saudades. Viu, era a Dani. Que Legal. linda, a Dani tinha um dom para orar. Ela sempre que orava, decorava tudo com muita facilidade, cantava muito bem também. A gente, porque ela era um pouco maior, e ela, o Silas, né? E ela ajudava com os pequenos. A Angélica era uma fofinha, ela falava as poesias e declamava assim, tão linda. Ela era uma atriz, né? Porque ela já fazia o gesto, tudo. Olha, se a gente for falar, cada um tem uma particularidade que enchia os nossos corações de alegria por vê-los crescendo dentro da igreja. Sim, muito bom. Para quem não sabe, que está assistindo, a gente não conhece, essa é a Dani Monteiro. Ela é filha da Ângela, que eram umas pessoas que vinham na nossa igreja nesse período. E hoje ela está na Casa Zion, que é uma igreja na Vila Prudente, da qual ela é uma das pastoras. E a irmã dela, a Angélica, é missionária lá na Polônia. Então, como a gente só comprovou, né? Só afirmou que a gente falou aqui do trabalho de vocês,
que deu frutos, frutos que ficaram na igreja, frutos que foram para outras igrejas, mais importante que são frutos que deram para o reino de Deus, né? Amém, amém. Então, é isso. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma mensagem de aniversário para a igreja que completa 55 anos. Podem falar alguma coisa para nossa igreja, para quem vocês quiserem. Vou até colocar vocês. Bom, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que nós tivemos de trabalhar todos esses anos desses ministérios, pelo nosso trabalho ainda hoje, porque fazemos parte da história da vida da igreja da IP Paulo Silas. Agradeço a todos os pastores, conselho, que sempre nos apoiaram em todas as atividades. Agradeço porque o Senhor nos colocou como responsáveis por essas vidinhas que foram crescendo e nós podemos ministrar a palavra e ensinar o caminho da salvação. Sou grata de coração e espero ainda viver alguns anos em Paulo Silas e trabalhar bastante ainda com onde o Senhor nos colocar para trabalhar. Amém. Também quero dizer do amor que a gente tem pela igreja, que eu tenho pela minha igreja, né? Que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja, né? Que nós possamos continuar a dar frutos, né? Nós como igreja, e que nós possamos, de uma forma diferente, né? Alcançar a redondeza da nossa igreja, né? Que a gente possa conseguir passar amor para essas pessoas. É isso que eu desejo para a nossa igreja, né? Muita fidelidade a Deus e que a gente possa continuar nessa caminhada. E que essa pandemia acabe logo para a gente se ver de novo, se abraçar, conversar bastante. Isso aí! Então é isso, muito obrigada, agradeço vocês demais por participarem do nosso projeto Nossa Igreja Tem História, começando com várias coisas, a gente vai falar toda semana um casal diferente, uma entrevista diferente, para a gente construir construir não, é que a história já está construída e continuando sendo construída, mas para a gente contar o que já aconteceu, né, para todo mundo saber da nossa história. Então, muito obrigada, agradeço muito vocês dois, foi muito boa a nossa conversa, e é isso, gente. Tchau. Tchau, Aline, um beijo. Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém. Então é isso, gente. Nossa Igreja Tem História de hoje termina por aqui. E agora, no próximo domingo, não perca, às 10 horas, mais um episódio do Nossa Igreja Tem História. Então é isso. Paulo Silas, 55 anos.